Fala galera, bem-vindos ao CountryCast, podcast do Country Clube Valinhos. Novamente aqui, somente hoje eu, PH. Uma conversa que eu estou aguardando já há um bom tempo. Faz acho que 1 ano e meio quase aí que a gente está tentando combinar de vir bater esse papo aqui. E vai ser um papo bem interessante, muito informativo para mim, que tenho muitas curiosidades aí do que aconteceu, porque eu fui acompanhando via internet, mídias sociais. No começo a gente tomou um susto, mas hoje a gente vai bater um papo legal aqui com a Ellen Cumpri. Acertei? Acertou. Seja bem-vindo ao CountryCast. Obrigada, boa noite. E demorou um pouquinho, mas é como a gente falou, né? Você falou assim, porque a gente começou a combinar de vir fazer esse podcast, justamente você estava naquela de arrecadar para comprar as próteses, para começar a questão do treinamento com as próteses e tal. E aí eu falei, bom, o que a gente consegue ajudar, principalmente, é com o podcast, para levar informação para o pessoal e também te ajudar a divulgar o que você estava em busca, né? E aí, você morava em um apartamento. Na Isso, casa né? que eu morava tinha escada. Tinha escada, eu lembro da escada. E aí você fala assim, não, porque aí tem que levar, tem que carregar no colo, tem não sei o quê. Fala assim, espera um pouco que eu vou chegar andando. Eu falei, Exatamente. então vamos aguardar que você vai chegar andando. E hoje você literalmente chegou andando. Já tem 1 ano que eu tô usando, né, as próteses. Então, e eu falo que todo dia é um aprendizado, né? Todo dia eu tô aprendendo um pouquinho. Ainda tô aprendendo a andar. Não, a gente acompanha, principalmente a minha esposa, que fazia academia com você, É, e depois, quando ela viu o que aconteceu, ela ficou desesperada, vamos dizer assim, sem entender, né, o porquê que tinha acontecido aquilo tudo. E a gente ficou na expectativa de acompanhar o seu passo a passo, a sua reabilitação. Então, eu queria primeiro que você se apresentasse. Antes disso, deixa eu só avisar, então. Dá os recados iniciais antes que eu esqueça novamente. Se inscreva no canal do Country Club aí no YouTube, ative o sininho para o YouTube te avisar quando entrar vídeo novo. Estamos em busca dos 1.000 inscritos. Então, 1.000 inscritos, a gente vai sortear a canequinha aqui do CountryCast. Ainda não temos para dar ainda para o convidado. Não vamos chegar nessa ainda, mas... Então a gente vai sortear uma canequinha e é isso aí. Depois, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa aí nos comentários que a Ellen responde para vocês também, beleza? Bom, vamos lá, Ellen. Conta um pouquinho da onde vem a Ellen. Você é de vários. Então, o Cido está aqui comigo aqui. Ele já até cortou uma pergunta minha. Mas conta da onde você vem, se é valiense ou não, como que é? eu nasci em Espírito Santo do Pinhal, né? Que é uma cidade do interior do interior, mas é na divisa de Interior. Minas ali. É, interior. O R é puxado de lá. E eu me casei bem jovem, né? Meu esposo, a família dele já moravam aqui e nós viemos pra cá. Então eu me mudei pra cá no ano de 2000. Tem 23 anos que eu moro aqui. Considerando que eu vim pra cá com 15 anos, Poxa, né? eu tô com Então, 23 agora também, tô tranquilo. então, O que foi, Cido? É é lógico. assim, eu falo que eu sou mais valiense do que pinhalense. Porque lá é pinhalense também, né? É, eu já tinha um filho, eu tenho um filho que nasceu lá, né? Depois nós tivemos mais 2 pra cá. Eu falo que eu tenho um filho em cada cidade, né? São 3 filhos, um de Espírito Santo de Pinhal, do Pinhal, um de Campinas e uma valinhense. 3 filhos. 3 filhos. Que beleza. Você até brincou, né? O tempo que o Cido tem de clube, de funcionário, a gente tem de idade, né? Né, Exatamente. Cido? Cido, só pedir pra ele vir aqui com a gente aqui bater um papo, que ele não quis, ele arregou. Ele escondeu. Não, ele é tímido. Tá bom. Você tá dando risada aí, Léo? Só porque é seu pai, né? Mas, bom, vamos lá. Aí você veio para Valinhos, teve os filhos e tal. Vamos chegar vamos dizer assim, o que houve? Vamos lá. Porque você tinha uma vida totalmente de academia, de exercício, isso, aquilo que eu sei. Sim. Porque a Vi estava sempre junto, minha esposa sempre junto com você lá, fazendo as aulas de fit dance, zumba, se não me É. engano. E aí, de repente, a gente viu no Instagram, acho que no Facebook, no Instagram, acho que foi no Instagram, você lá, e a gente tomou um susto absurdo. Conta um pouco pra gente. Eu falo que eu sumi, né? Porque foi muito rápido. E realmente, eu trabalhava numa empresa como auxiliar administrativo.
tinha voltado a fazer faculdade, né? Porque já que meus filhos estavam maiores, então eu conseguia adequar a minha vida naquele período para fazer a faculdade e saía do trabalho, ia para academia, né? Uma vida que a maioria das pessoas tem. Cuidava de casa, dos filhos, do marido. E aí um dia eu estava no trabalho, eu trabalhava com o meu irmão. E naquele dia especificamente, ele não estava no trabalho, né? Nós dois ficávamos ali e ele saiu para medir obra. E eu passei mal. Eu comecei a passar mal e como eu estava sozinha ali, então eu não fechei o escritório e fui embora nada. Eu fiquei ali e comecei a beber água, além daquilo que eu já tinha o hábito de beber. Ele chegou, ele viu que eu não estava bem. Faltava 1h30 para o meu horário de sair. Ele falou, Ellen, vai embora e vai para o hospital direto, porque você não tá boa. E nós temos na nossa família casos de cálculos renais. Como ele já teve, ele falou para mim, você tá com cólica de rim, vai embora. Né? Porque eu andava torta e eu não conseguia sentar. Eu ficava de um lado pro outro, porque é muito incômodo, Sim. né? É bem dolorido. E aí eu falei, não, eu tô esperando um orçamento aqui chegar. Aquela coisa de sempre estar preocupado, né? Eu aguento um pouquinho. Vai que todas as responsabilidades e com a gente não. E aí ele me expulsou de lá. Ele falou, não, avisa aí que não é para mandar no seu e-mail, que é para mandar direto no meu celular aqui e vai embora para casa. E eu moro, né, da onde é o local do trabalho, a minha casa, dá 5 minutos de carro. E quando eu cheguei em casa, eu me dei conta de que eu não ia dar conta de chegar no hospital. Falei, bom, eu vou esperar mais um pouco, espero meu marido chegar, né, com as crianças, tudo. E aí ele me leva. Só que a dor da cólica renal, assim, né, você tá com dor, aí ela dá aquela passadinha, aí eu fui fazer janta, esperei todo mundo. Ela parou de mexer. Ela parou de mexer, esperei todo mundo jantar, eu fui tomar banho, e aí eu falei pra ele, me leva pro hospital agora. Agora que eu vi que tá todo mundo já alimentado e vai dormir, me leva pro hospital. Aí, como a gente tem uma filha pequena, na época ela tava com 5 anos, ele me levou, né, me deixou lá e voltou pra casa pra ficar com ela. E eu fiquei no hospital, esperando atendimento, né, aí, geralmente, o procedimento, quando você chega com cólica renal no hospital, é te dar medicação para dor. Porque não tem o que fazer. Sim. O seu corpo tá movimentando para expulsar, você toma a medicação para, né, ficar tudo bem. E foi o que eles fizeram. Eu saí do hospital, era 3 horas da manhã, liguei pro meu marido, fui para casa, 6 horas da manhã eu já tava ruim de novo. Porque o período em que a medicação estava funcionando, né, eu fiquei bem. A partir do momento que a medicação parou de fazer efeito, eu voltei a ter dor. Meu marido, antes de ir pro trabalho, me deixou no hospital de novo. Aí eu fiquei lá, eu não me lembro quem que foi me buscar. Eu tava comentando com ele ontem, que tem momentos que eu me esqueço de algumas coisas, né? Aí fiquei bem e fui pra casa. Acho que foi a minha mãe, porque minha mãe ficou comigo nesse dia. Minha mãe ficou o dia todo comigo. Quem me viu nesse dia fala que eu estava pálida. Eu me lembro de continuar com muita dor durante o dia. Mas estava suportável, né? E eu achava, quando você tem uma cólica renal, o que acontece? Mesmo depois que você tomou a medicação, parece que aquele lugar que ela ficou movimentando fica dolorido. Então, para mim era isso. Eu estava ainda dolorida. É porque ela tem várias pontinhas, ela machuca onde ela fica. Né? Exatamente. Então eu estava dolorida. E aí, minha mãe queria voltar para o hospital. Eu falei, mãe, mas eu não tenho o que fazer. Eu vou voltar lá, eles vão me dar medicação e vão me mandar embora para casa de novo. Se meu corpo tá tentando expulsar, eu tenho que ficar e esperar. E aí, passei o dia de novo. Fiz janta, fiz o que tinha que fazer, né? Não passei bem aquele dia. Tomei banho e fui deitar. Quando eu deitei, eu comecei a passar muito mal. Eu vomitei, eu já levantei, assim, eu tinha algumas coisas no meu quarto, assim, o que sujou eu ainda fui limpar, e aí eu comecei a ter um tremor, né? Mais tarde eu vim descobrir que isso era o meu corpo já reagindo para que a infecção não caísse na minha corrente sanguínea. Caramba. Então já era uma reação do que estava acontecendo comigo. E aí eu fui limpar tudo, meu marido mandando eu parar, que tinha que me levar para o hospital, e vamos embora, né? A gente foi para o hospital. E aí,
Se eu não me engano, era uma quinta-feira, porque ele trabalhava no dia seguinte. E eu me lembro que ele queria me levar em outro hospital. E eu falei pra ele, não vai me levar em outro hospital, porque você tem que trabalhar amanhã cedo e você tá cansado. Então me leva aqui mesmo, você me deixa e depois você vem me buscar. Mas não foi bem isso que aconteceu. Eu dei entrada no hospital com o início de um choque séptico, né? Já entrei para emergência e dali eu não saí mais. Caramba. Eu passei um tempo na emergência. Esse tempo que eu passei na emergência, o plano solicitou a minha transferência, porque eles estavam recebendo meu prontuário e viram que não tinha mais o que fazer. E então eles pediram minha transferência. O momento da transferência, eles haviam solicitado uma UTI. Não chegou uma UTI. Ela estava a 1h30 de distância. Então, quando chegou a ambulância lá e desceu o motorista e a técnica de enfermagem para ver o paciente que eles tinham que carregar, eles olharam para mim e eles falaram, nós não vamos levar essa paciente, ela vai morrer no caminho. Caramba. E aí a médica que estava ali na hora do plantão falou, se ela esperar 1h30 para chegar a ambulância de UTI, ela também vai morrer aqui. E aí eles olharam pro meu marido e disseram, você decide. Aí ele perguntou pro motorista e pra técnica de enfermagem, você aceita levar ela? Aí ela falou, vamos embora. Se pra você tudo bem, vamos embora. Aí eles me colocaram na ambulância e me levaram. Eu me lembro de chegar no outro hospital e eu apagava e voltava nesse momento. Tanto que quando eu estava na emergência do hospital, eu falei com uma amiga minha, eu não lembrava. Depois, quando eu voltei do hospital, ela falou, você me mandou mensagem. Eu falei, imagina. Tinha mandado mensagem para ela, tinha mandado mensagem para o meu marido, né? Relatando as coisas que eu estava escutando ali na emergência. Uhum. Eu contava as coisas que estavam acontecendo ali. Mas eu não me lembrava disso, né? Aí dei entrada no outro hospital, eles me levaram para fazer uma tomografia e identificaram. O cálculo movimentou para sair. Só que ele era maior do que o espaço da minha ureter. E ele parou. Isso que eu ia perguntar, não foi feito nenhum exame de imagem, nada, quando você foi a primeira vez no hospital? No primeiro hospital, não. No primeiro hospital, eles não fizeram exame de imagem. Eu pergunto porque a gente tinha uma floricultura e trabalhava eu e a Vi. E ela sempre teve problema com pedra no rim. E nessa vez deu um absurdo que ela não aguentava ficar de pé. Quando a gente foi para o hospital e fez o exame de imagem, ela estava com uma pedra de 1,3. Nossa. E aí, enorme, não ia sair. E aquela dor absurda, ela tomou o doutor, acho que é Bidel, que é da Santa Casa. Não sei quem que é. É um doutor, ele não é brasileiro, sei que não é. A gente brinca até que é médico de campo de guerra e tal, porque ele é 10. E ele receitou morfina pra ela, que era a única coisa que ia passar. Porque ela é alérgica a um monte de medicamento pra ajudar. Nossa, ainda tem isso. E aí, tanto é que ele me autorizou a ficar na área feminina, porque eu tinha que ficar segurando o balde, porque ela vomitava de 5 minutos, de tanta dor. E aí falou, aí você vai acompanhando ela, porque essa medicação é muito forte e pode dar outro problema. Então, a hora que você começou a falar, eu falei, mas caramba, não fizeram nenhum exame de imagem? Porque já detectaria já o problema. Existe já um de protocolo hoje que eles só fazem exame de imagem mediante internação. Depois de 24 horas internado. Nossa. Foi onde eu, né, fiquei nesse período e aconteceu isso. Vamos dizer que uma coisa simples que resolveria um grande problema. Sim, porque nesse período em que ela estava enroscada, o que acabou acontecendo? Virou uma infecção no meu rim, né, porque não tinha por onde sair a urina. Uhum. E essa infecção do rim, se eles tivessem já identificado no início, eles teriam feito o que aconteceu no outro hospital. Eles me levaram para realizar uma cirurgia de emergência para desobstruir o canal, né? Sim. Aí eles empurram a pedra de novo pro rim, porque não dá para tirar, né? Para resolver aquilo ali, que no caso era aquela infecção que estava me causando tudo aquilo. Só que como eu já havia dado entrada com choque séptico, que é o meu corpo brigando para essa infecção não cair na corrente sanguínea, né? Então eu já estava com sepse. E a sepse, antigamente nós ouvíamos falar, a tal da infecção generalizada, Sim. né? Depois que eu voltei, tudo que eu escutei assim, nossa, eu tive uma infecção generalizada. Todas as vezes que eu ouvi alguém falar infecção generalizada, a pessoa não saiu do hospital. Sim, né? Literalmente. A pessoa morreu do quê? Infecção generalizada. Eu não tinha nem ideia do que era isso, né? Hoje eu tenho conhecimento que é uma infecção que pega todos os órgãos. Então não tem como o corpo combater, porque tá tudo infeccionado.
Então, quando eles foram me levar para a cirurgia, por eu estar nesse estado, minha pressão estava muito baixa. Eu tive uma parada cardiorrespiratória. Então, eu morri ali, né? Os médicos me reanimaram. Eles, no meu laudo tá lá, no meu prontuário tá lá, 4 minutos. Caramba. Eles não precisaram usar choque, foi, né? Foi no braço. Foi no braço. Então, eles conseguiram me trazer de volta. Só que quando eles me trouxeram de volta, quer dizer, eu morri. Então, parou tudo no meu corpo. Eu tinha sinais no meu cérebro, estava funcionando a cabeça. Eles me reanimaram e o meu coração voltou com um batimento quase 200 por minuto. Então, os médicos fizeram o quê? Nós vamos colocá-la em coma para que o corpo dela se estabeleça, para o coração voltar com os batimentos normais e voltar a circular o sangue aí para ela ficar bem. Só que a previsão era de que eles me colocando em coma induzido, em 48 horas eu ia acordar, né? Que foi o que disseram para o meu marido, porque eles mandaram meu marido embora para casa porque eu ia para cirurgia. Meu marido falou, não, eu vou esperar. Eles falaram, não adianta você esperar. O estado que ela tá, ela vai sair da cirurgia e ver direto para UTI, você não vai ver ela. Mas amanhã, o horário da visita é às 3 horas, então você pode vir que você vai ver ela lá na UTI. E você vai entrar e vai conversar com ela e tudo bem. Quando meu marido chegou, eu estava entubada, em coma. E aí ele foi tentar entender o que estava acontecendo. Porque ele falou, eu deixei a minha esposa daqui. Eu saí com ela falando, porque eu briguei com ele na hora que ele foi embora. Porque eles falaram pra ele que ele precisava pegar todos os meus pertences. E ele foi buscar meu celular. Eu falei, como é que eu vou me comunicar com você? Aí ele falou, você não vai se comunicar comigo, você vai pra UTI. Aí eu falei, tá bom, então eles te avisam, né? Eles me avisam, qualquer coisa eles me avisam. E quando isso aconteceu, o hospital tentou ligar pra ele. Eu falo que tem coisas que acontecem que tem que acontecer. O telefone dele não tocou. Ele foi ver essa ligação perdida no telefone dele quase quando eu já tava voltando do coma. Nossa. Acho que no 12º dia que apareceu pra ele a ligação perdida. Falei, nossa, gente, não era pra você saber naquele momento. Porque também ele ia saber e não ia poder fazer nada. Porque ele não ia poder ir até o hospital. Então, quando ele chegou às 3 horas da tarde no dia seguinte, eu estava em coma. E aí os médicos explicaram e disseram, ó, amanhã a gente já começa a baixar a sedação que ela vai acordar. Mas não aconteceu. Todas as vezes... E na verdade não é nem que não aconteceu. Eu passei mais ou menos uns 6 dias num estado gravíssimo. Em que os médicos perguntavam pra ele quando ele estava ali, quem mais tá aí? E deixavam entrar, que era pra se despedir de mim. Porque eles achavam que daquele dia eu não passava, né? Porque o meu corpo não voltava, meu corpo não reagia. Eles tentavam tirar a sedação, mas o corpo não aceitava, Na vamos dizer verdade, eu acho que nesse início eles Acho nem que eles nem tentaram, tentavam. porque o meu coração continuou acelerado e os meus órgãos não estavam funcionando. Nenhum. Meu pulmão funcionava por ventilação mecânica, né? Tava entubada e os outros estavam todos parados. Tanto que, assim, isso aconteceu, se eu não me engano, eu não tenho certeza se foi dia 27 ou 28 de agosto. No dia 2 de setembro, o meu marido perguntou pro médico, o que que eu preciso fazer, o que que precisa voltar a funcionar nela pra gente ter uma esperança de que ela vai ficar bem. E aí o médico falou, o rim dela precisa voltar a funcionar. E aí a gente ia na igreja da Vila Santana e o padre Valdemar sempre nos falava sobre a importância da consciência do corpo. E ele tinha ligado pro padre Valdemar e o padre Valdemar falou para ele, a hora que você estiver lá, senta do lado dela. A princípio ele falou isso para ele porque no segundo dia ele já viu que os meus pés e as minhas mãos estavam ficando roxos. Então o padre Valdemar orientou ele, senta do lado dela e fica falando para ela tomar consciência do pé, tomar consciência da mão, para ela poder começar a ter consciência do corpo dela de novo, né? Porque ela está em coma, mas o inconsciente dela tá ali. Sim. E aí meu marido nesse dia sentou do meu lado e falou para mim, toma consciência do seu rim, o seu rim precisa voltar a funcionar. No dia seguinte, quando ele voltou, o médico chamou ele e falou para ele, eu não sei o que você fez, mas faz de novo. Você virou as costas, o rim dela voltou a funcionar. Que beleza. E foi a partir desse momento que eu comecei a ter uma melhora, né? Porque aí o rim voltou, os outros órgãos foi voltando. Mas, até então, o que meu corpo estava fazendo? Recentemente, eu conversei com uma infectologista e ela explicou para mim que o motivo de ter drenado, né? De não ter chegado a oxigenação
até os meus pés e as minhas mãos, é por conta da medicação que eles usaram para me manter viva. Entendi. Então, o que acontece? A medicação, ela estava contribuindo para ajudar na minha pressão e para os outros órgãos voltar a funcionar. E aí eu até brinco, mas é assim, o meu corpo trabalhou a meu favor. Como o meu sangue não estava bombeando o suficiente para chegar nas extremidades, ele manteve no abdômen, que é onde tem os meus órgãos vitais, para que tudo isso aqui voltasse a funcionar, né? Enquanto isso, ele drenou o sangue das mãos e dos pés, que foi onde aconteceu a necrose. Entendi. Então, vamos dizer que sim, o seu corpo se adaptou para te manter viva. Para me manter viva, exatamente. Tipo, Trabalhou. vamos dizer assim, o restante depois ela vai se adaptar. Depois a gente vê o que vai fazer. Depois a gente vê, vamos pro principal. E é mais ou menos o que os médicos diziam, porque quando meu marido perguntava a respeito do meu pé e da minha mão, eles falavam: isso não é importante nesse momento. A gente precisa mantê-la viva. Então, É que começa a vir coisa na minha cabeça, coisas que a gente passou em casa, e eu começo a pensar no que aconteceu com você. Eu falei que a Vi tinha esse problema da pedra do rim, ela teve que fazer a quebra, teve que ir lá no Unicamp, colocar na máquina, para a máquina quebrar com aquele ultrassom, e aí depois as pedrinhas saíram. E recentemente ela fez um outro exame que ela começou com dor, ela está com uma grande no lado esquerdo, uma grande no lado direito, meu que não Deus. passa também de novo. Aí o médico falou para ela a sorte que tá para baixo, na parte de baixo do rim. Então a saída da urina do rim é em cima, né? É, Então vamos dizer que o rim tá aqui, a saída aqui em cima, a pedra dela tá aqui embaixo. ela não vai conseguir Não fazer. vai fazer a curva. Então ele falou assim: agradeça, vamos deixar essa pedra quieta aí, porque de onde ela tá, dificilmente ela vai sair. Você vai ter que se adaptar com ela, mas ela não vai ter dificuldade para subir. Ela não seria quase impossível, vamos dizer, ela subir. E também o procedimento não consegue fazer a curvinha para poder Não. pegar a pedra lá e retirar. Então, vamos deixar do jeito que está. De pouco em pouco a gente vai tirando, fazendo exame de imagem de novo, ver como que está. Acompanhando. E vamos acompanhando. E o outro caso, que foi na questão do Covid, o meu sogro foi internado também, quando pegou, ficou 15 dias de UTI. E a medicação que davam para ele ficar apagado mesmo lá, eu esqueci o nome agora, a sedação. Eles não sabiam quanto dosar, porque se a gente se colocava muito, apagava, aí tinha que dar com outras medicações, aí o coração mexia, aí parava o rim, parava o coração diminuía de bater e tal. E a sedação, quando ele voltou do coma, ele voltou sem movimento nenhum, zerado. Aconteceu comigo. Aconteceu com você também? Aconteceu comigo, porque depois os fisioterapeutas, quando eu estava na UTI, ainda falavam que eu brigava com os aparelhos. Então, eu estava com o respirador e, às vezes, se eles passavam perto de mim ou tinham que me movimentar para me higienizar, né? Eu ficava tentando respirar sozinha, né? Depois que eu passei desse processo crítico. Então, eles tinham que me sedar, porque eu ainda não estava preparada para sair da intubação. E quando eu voltei, eu não mexia nada. Tanto que o meu marido, ele perguntou pro médico, ele falou: o que aconteceu com ela? Ela ficou tetraplégica, né? Porque eu só mexia a cabeça. E aí o médico explicou: não, a sedação que nós tivemos que usar, né? Utilizar com ela, calma que tudo vai voltar. Vai voltar a funcionar tudo, mas a gente teve que sedar muito ela. Ele ficou 4 meses em casa da recuperação para aprender a sentar de novo, perdeu toda a parte muscular, uns 30% de musculatura do corpo só desses 15 dias. Então imagina o tempo que você ficou 12? Eu fiquei 15 dias em coma. Então. Em coma foram 15. A parte muscular também vai embora rapidinho. Então você tem que se reabilitar inteirinho de novo. É sentar, andar, comer sozinho, se virar. E no meu caso, e no seu caso ainda mais complicado. Eu tava com os pés e as mãos enfaixadas, né? Então, mas vamos lá então. Antes desse pé e mãos enfaixadas, você tava lá, aí quando você volta, como foi essa volta? Quando eu voltei, os médicos brincam que eu demorei 3 dias para acordar. Depois que eu já tava estubada, né? Depois que já tava tudo ok, eu demorei 3 dias para acordar. Eu me lembro que teve um momento que eles vieram fazer o curativo na minha mão e eu olhei, né? Eu escutei alguém falando alguma coisa, eu ainda estava bem sonolenta e eu falei: o que aconteceu com a minha mão? E era na minha mão direita. E alguém jogou um pano em cima da minha mão e falou assim: vamos um passo de cada vez?
Eu ainda estava sonolenta ali, então pra mim, né, eu nem questionei mais. Eu virei o olho, eu lembro que eu fechei o olho e dormi, porque eu tinha muito sono, então. E aí na UTI, eu só fiquei com essa informação, eu não perguntei mais nada. No dia que eles vieram me buscar, porque eu ia ter alta pra enfermaria, veio 2 técnicas que ficavam ali na UTI, elas disseram assim, Ellen, a gente vai poder te dar um banho de chuveiro hoje. Falei, ai, que glória. Isso eu já tinha me alimentado, que eu já tinha agradecido muito, porque eu brigava porque eu queria água, eu não podia beber água. E aí a fono veio me alimentar para ver se podia tirar a sonda, porque eu ainda estava com sonda. Então, foi um processo de cada vez, Sim. né? E eu não ficava questionando tudo. Eles vinham, eles me explicavam e eu falava, ok, então é esse o passo agora que eu preciso dar, vamos devagar. E aí elas falaram, Ellen, a gente só vai precisar arrumar alguma coisa para cobrir o seu pé, porque não pode molhar. E eu tava com os pés e as mãos enfaixados. Eu concordei e vamos pro banho. E eu saí do banho. Aí elas colocaram um monte de saquinho no meu pé e na minha mão para proteger. Me levaram pra cama, tudo. E naquele dia eu fui pro quarto. Quando eu fui pro quarto, os médicos, né, do plantão daquele momento, eles foram até o quarto. Aí veio um médico, veio uma enfermeira, veio um técnico, não me lembro quem mais que estava no quarto. Meu marido estava comigo nesse dia. Aí eles disseram assim, Ellen, nós precisamos olhar as suas mãos e os seus pés para ver se nós vamos continuar fazendo o mesmo curativo que estava sendo realizado na UTI, tudo bem? Tá bom. Aí eles abriram tudo e até então, como eu estava deitada e eu não mexia nada, eu não ficava nem tentando olhar, porque eu não conseguia. Aí eles começaram a conversar entre eles. Ah, o dedinho ela perdeu. Olha que jeito que tá. Vai ter que amputar inteiro. O dedão também. As pontas dos dedos, talvez, acho que dá pra manter esse. A mão parece que tá boa. E o pé? Ah, o pé ela perdeu todos os dedinhos, mas só a pontinha. E a sola, talvez uma raspagem. E eu ouvindo tudo aquilo. Eu escutando e quieta, em silêncio. Aí o médico veio assim em cima de mim, ele falou assim, Ellen, você entendeu o que a gente estava conversando? Eu falei, entendi. Aí ele falou assim, como que você tá? Eu falei, eu tô bem, mas eu posso ver? Quando eu falei isso, ele olhou pra enfermeira, olhou pra outra e falou assim, pelo amor de Deus, corre chamar a Luísa. A Luísa era a psicóloga do hospital. Correram, alguém saiu correndo pra chamar a Luísa chegou no quarto, a Luísa eu já conhecia, porque ela ia falar todo dia comigo na UTI. Certo. Me cumprimentou, né? Ellen, tá tudo bem? Eu, tá. O que tá acontecendo? Ah, sei lá, eu pedi pra ver minha mão, mandaram te chamar, né? Aí eles falaram, a gente vai sentar, então, a maca pra você olhar. Eles me mostraram primeiro essa mão. Aí eu olhei do jeito que tava, falei, tá, é isso. Eu já tinha escutado tudo que eu precisava ouvir, né? Falei, tá, é isso. É. Aí eu falei, posso ver do outro lado? Porque eu não conseguia fazer nem isso. Entendi. Eles viraram a minha mão, eu falei, tá bom. Aí eu olhei essa, pedi pra viraram a minha mão, tá bom. Aí eu pedi pra ver o meu pé, tiveram que sentar mais um pouco a maca, eu olhei, o meu pé da minha visão era lindo, só tinha as pontinhas assim, né, que dava pra ver que tava necrosado. Aí a enfermeira falou assim, Ellen, eu posso tirar uma foto do seu pé pra você ver a sola? Falei, pode. Aí ela me mostrou, falei, é. Aí explicaram tudo de novo, né. Existia uma possibilidade de reverter, mas o que eu vi ali, o que o meu marido me falou, é que estava bem maior, né? O roxo tinha chegado bem mais alto na minha canela, nos meus braços, então já havia revertido, já estava, né, num ponto em que... E aí eu falei, bom, é isso que eu tenho. Depois o cardiovascular do hospital veio falar comigo, e eu falei, bom, não tenho muito o que fazer, né? Eu comecei a pedir para vir embora. Porque eu queria ver os meus filhos, porque o meu filho mais velho podia ficar comigo no hospital, mas os 2 menores não. E aí, numa quarta-feira, ele foi falar comigo. Ele falou, Ellen, nós acabamos de ter uma reunião agora. Tinha acabado de chegar a janta, minha irmã estava tratando de mim. Nós tivemos uma reunião agora e nós decidimos realizar a sua amputação no sábado. E eu estava esperando para ir embora. Nossa. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, não, eu quero ver os meus filhos antes. Aí ele falou assim, Ellen, mas a gente precisa, porque você tá com parte morta do seu corpo em você, e isso pode te causar um problema. Ele falou que eu posso fazer, então é te liberar, você vai pra casa, mas a semana que vem você volta pra fazer a amputação.
Aí eu falei, tá bom, né? Ele saiu do quarto, eu pedi pra minha irmã ligar pro meu marido. Aí meu marido falou assim, amor, a gente já sabia que não ia ter muita coisa pra fazer. Então, assim, quanto antes fizer, melhor vai ser, porque a gente precisa ver como que você vai se adaptar. O que que você vai precisar usar, né? O que que vai sobrar do teu corpo. E a princípio ele tinha falado que não ia sobrar nada, porque ele ia amputar, ele ia amputar aqui bem alto, né? Aqui pra ter tecido pra Pra poder fechar, cicatrizar. fechar e na perna também. E aí, tá bom o microfone assim? Não, relaxa, tá ótimo. Eu bati a mão. Fica tranquilo. E aí, eu falei pro meu marido, eu acho que eu quero uma segunda opinião. Aí ele falou, não, então a gente vê se a gente consegue encontrar um outro cardiovascular e ter uma segunda opinião. Na sexta-feira, minha família conseguiu entrar em contato com outro cardio e na sexta-feira ele foi me ver. Ele tinha uma visão diferente. Ele falou, olha, eu acredito que a gente pode amputar o menos possível e ver o que dá para manter. É uma cirurgia mais dolorida, é uma cirurgia mais... demora um processo de cicatrização é maior, mas é possível. Eu falei, opa, gostei mais dessa informação. Aí eu consegui que eles me dessem alta na segunda-feira. Eu falo isso, todo mundo acha um absurdo. Mas eu acho que eles perceberam que eu precisava ir para casa ver os meus filhos. Né? Eu iniciei um procedimento, que é a hiperbárica, que é aquela câmara de oxigênio. Sim. E aí, naquele dia, eles me deram alta. E essa câmara de oxigênio, no meu caso, não era para cicatrizar. Ela ia ajudar a delimitar o que realmente não estava bom no meu corpo. Então, eu fui embora na segunda-feira. Eu tinha que fazer 10 sessões e voltar para que eles acompanhassem e vissem quando que nós íamos marcar a cirurgia. Na outra segunda-feira, eu comecei a ter sepse novamente. Só que aí eu já conhecia, né? Eu acabei de tomar café, eu comecei a passar mal. Falei pro meu marido, me leva pro hospital. Eu já comecei a ter tremor. Eu saí da minha casa. Eu cheguei no hospital em 20 minutos. Na minha casa, minha mãe mediu minha temperatura antes de sair de lá. Eu tava com 36,5. Eu cheguei no hospital com 39,5. Caramba, 20 minutos. 20 minutos. Então a sepsia é muito rápida, né? Às vezes não dá tempo mesmo de fazer nada. Cheguei lá, já iniciaram os protocolos de sepse. E porque os protocolos, eles tem várias condutas, né? Mas eles já iniciam com um antibiótico para já combater o vírus, para ajudar o corpo a reagir. E me levaram para UTI até ficar pronto todos os exames para identificar de onde estava vindo aquilo. E essa sepse era porque eu estava com o pé necrosado. Então, aí o médico veio na quarta-feira e ele falou, Ellen, ó, tô com todos os seus exames aqui, não tem mais jeito. Nós precisamos agora realizar a amputação. Aí ele agendou para a próxima sexta-feira. Eu tava muito tranquila. Eu fui, assim, pra amputação muito tranquila, porque eu tava vendo, eu ficava quase 4 horas fazendo curativo, né, porque era demorado, tinha que lavar todas as dobras do meu dedo pra não cair, pra não cheirar mal. Tava morto aquilo em mim. Então, assim, era muito trabalhoso. Mesmo eu não me mexendo, eu me sentia muito cansada. E eu me sentia cansada também por esse motivo. Porque se eu tava sentada, eu tinha que pedir pra alguém vir e mudar a posição do meu braço. Eu tinha que pedir pra alguém vir e esticar minha perna, porque eu não tinha posição pra ficar, né? Tava muito quente, era setembro. Eu com os pés e as mãos enfaixados, eu sentia muito calor, não tinha nada que me refrescava. Então, assim, eu sabia que realizando a amputação era como vai ficar minha vida a partir de agora, né? Eu não tenho mais o que fazer. A minha realidade é essa. Então, é daqui pra frente. Qual vai ser o caminho, qual vai ser a conduta? Aí, o Dr. João, na sexta-feira, ele agendou o horário, tudo, a gente foi pro centro cirúrgico e tem um documento que a gente precisa assinar, né? Falando que se for necessário vai amputar e os procedimentos que vai acontecer. Eu lembro que a enfermeira veio, conversou comigo, pediu para não assinar esse documento. Ainda quem estava assinando tudo era a minha irmã, que a minha irmã estava comigo nesse dia, que meu marido voltou a trabalhar nesse dia. Porque ele tinha saído de férias quando eu entrei em coma, e eu também tinha saído de férias quando eu entrei em coma. E a gente tinha uma viagem programada e, né, ficamos em casa. E aí, ele veio falar comigo. Ela falou, olha, não mexe porque ele vai ler com você esse documento. E quando ele veio falar comigo, ele leu e ele falou, Ellen, eu não preciso amputar nada. Você não precisa assinar esse documento.
eu posso abrir, eu posso olhar, eu posso fechar e deixar tudo exatamente como tá. E a gente continua fazendo curativo. Só que quando eu voltei da sepse na segunda-feira, que eu fui pra UTI, eu estava um pouco mais lúcida. Então, os técnicos dali da UTI começaram a me contar o estado que eu fiquei. E aí eu falei pra ele assim, depois de tudo que eu passei e do tanto que falaram pra mim que eu briguei pra sobreviver, por que que agora eu vou impedir de continuar viva? Falei, então o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai abrir, não tá bom, o senhor corta e joga fora. Não fala assim, eu falei, mas não tem outra forma de falar, é isso. Aí ele falou, então tá bom. Então, você quer assinar? Eu falei, não. Aí a minha irmã, tem certeza? Eu falei, pode assinar. Pode assinar, porque eu já tô indo pra cirurgia pra isso. Então, vamos ver o que é possível. Na cirurgia, as pernas, teoricamente, teria que amputar só os meus pés. Mas não teria tecido pra fechar, né? Então, seria mais dolorido. E aí, ele optou por fazer uma amputação transtibial, né, que hoje eu sei o nome, que é no meio da canela, porque teve tecido e pele para costurar e para ficar fácil para protetização. Entendi. Né? Foi ele e o pai dele que fez a cirurgia, já lidam com isso há anos, né, o pai dele principalmente. E aí, da mão, ele optou por manter o máximo possível. Então, a minha amputação da mão, ela foi muito mais dolorida do que a da perna, porque ele manteve tudo aberto. Ele tirou os meus dedos aqui e aqui ele tirou todas as partes que estavam necrosadas para acontecer o processo de cicatrização. Então ficou tudo aberto. E aí aos poucos essa pele foi, né, recuperando a carne, tudo. Entendi. Eu lembro que uma vez que a gente conversou, você falou assim, essa semana eu não consigo porque eu vou fazer uma cirurgia nas mãos novamente. Eu tive que fazer uma nova cirurgia porque o que acontece? Eu não sabia, a gente é meio largatixa. Os ossos crescem. Eu não sabia. Um ortopedista me explicou que, assim, quando a gente quebra um osso, ele faz esse movimento de encontro, né? Então, começou a acontecer isso. Os meus ossos, dos 2 cotos aqui, eles começaram a tentar encontrar outra parte para juntar. Como não tinha, eles pararam de crescer. Aí, eu procurei um ortopedista e ele disse que precisaríamos fazer um encurtamento de ossos, né? Teria que cortar esses ossos. E aí eu fiz essa cirurgia e aí teve tecido para fechar. Ela cortou um pouquinho mais curtinho, né? Além daquilo que precisaria, mas para poder ter pele suficiente para fechar. E aí foi o que me ajudou também a finalizar o processo de cicatrização. Caramba. Nossa, eu sabia um pouco da sua história, mas não sabia, assim, ricos de detalhes, vamos dizer assim. Você passou apertado demais. Eu falo que hoje, né, eu faço reabilitação, eu vejo muitas pessoas amputadas e vejo crianças, né? Eu fico imaginando as pessoas que passam por esse processo, porque é muito dolorido. Mas assim, passa, né? É um processo. Eu precisava passar pelo processo para chegar onde eu estou hoje. Então, é um dia de cada vez. A gente vai aprendendo, vai superando, porque a opção que eu tinha era falar, não, eu não quero nada disso. E aí eu tava jogando a minha vida fora, porque eu agradeci tanto por ter voltado de um coma, né? E de repente eu vou falar, não quero mais passar por esse processo? Não. Porque é o que eu falo, a vida, ela é muito mais valiosa. E quando eu saí do coma, existia uma preocupação dos médicos de fazer uma tomografia na minha cabeça. Eles falaram pro meu marido, a hora que ela acordar, a primeira coisa que nós vamos fazer, tirou todos os aparelhos dela, nós vamos levá-la para fazer uma tomografia. Por quê? Ela pode voltar surda, ela pode voltar cega, ela pode voltar em estado vegetativo, ela pode voltar e não lembrar de nada do passado, ela pode voltar e não lembrar de nada do futuro. Era uma incógnita. Isso por causa da parada que você teve? Não, isso por causa do que o meu corpo fez, que ele tirou sangue das extremidades. Entendi. E a cabeça é uma extremidade, né? E quando eu acordei, é muito engraçado porque a hora que eu acordei, eu olhei aquele monte de gente na minha volta, porque fica fisioterapeuta, psicólogo, médico, fica todo mundo ali quando vão te despertar, né? E eu olhei aquele monte de gente em volta, eu falei assim, eu tô na UTI? Aí eles disseram, tá. Aí eu falei, eu tive Covid? Aí eles disseram, não, e começaram a dar risada.
Aí alguém falou assim, a cabeça tá boa, ela Cabeça lembra do boa, Covid. escutou, enxergou a gente em volta Dois e anos, respondeu. 2 anos ouvindo sobre o Covid, quem que não ia lembrar? Né? Aperta o LV lá, Léo. Acho que o botãozinho soltou lá de trás, lá da nossa gambiarra lá. Mas vê aí. Caramba. Mas aí eu queria saber, nesse tudo que aconteceu, o seu marido estava a par de tudo, porque ele estava acompanhando todo o processo. Tava. Mas e os três? Porque o seu mais velho ainda estava ali, meio por ali, porque a idade permitia. Mas e os Sim. outros dois? Porque quantos anos tem? O Gabriel, na época, tava... Ele fez aniversário, eu tava em coma. Ele fez 23 anos, eu tava em coma. Caramba. O Rafael, 15. E a Letícia, 5. O meu marido, ele é muito prático, né? E eu falo que eu sou a emoção e ele é a razão, e acho que é por isso que dá certo. Então, quando ele voltou do hospital, né? Minha esposa está entubada, em coma, os médicos disseram que era muito grave. Ele chegou em casa e chamou meus 2 filhos mais velhos. Ele falou: o estado da sua mãe é gravíssimo e ela pode não voltar para casa. Né? Ele falou que os 2 choraram, mas que ele chegou e deu a informação. Aí ele chamou minha filha. A mamãe tá no hospital, ela tá muito doente e é grave. Só que a minha filha viu como ele tava. Aí a minha filha perguntou assim pra ele: a mamãe pode morrer? Aí ele falou assim: pode. Aí ela abraçou ele e falou assim: você também não vai morrer não, né? Na cabeça dela era o que fazia sentido naquele momento, Sim. né? Depois, com o passar dos dias, eu sei que os 2 falavam que estavam com muita saudade, que queriam me ver, minha filha perguntava sempre. E assim, fica um turbilhão de emoção, né? Minha mãe não estava bem, os meus irmãos não estavam bem, meu marido não estava bem, minha sogra, meu sogro, todo mundo um tentando cuidar do outro e ninguém fazendo, né? Ninguém conseguindo fazer nada direito. Então, não é possível esconder uma situação dessa de uma criança, Sim. né? O meu filho, o Rafael, que é o meu filho do meio, ele é muito calado, ele não fala. O Gabriel, ele é totalmente falante. Então, o Gabriel extravasava. O Gabriel, o dia que ele foi me ver no hospital, a gente tinha acabado de comprar bicicleta, porque nós íamos começar a andar de bicicleta. Ele deu uma pro meu marido e meu marido comprou uma pra mim, porque nós íamos começar a andar de bicicleta. No dia que ele foi me ver, eu falei assim: e aí? Porque tinha chego a bicicleta um dia antes de tudo isso. Falei: e aí, seu pai levou lá a bicicleta no final de semana pra ver se tá tudo certo pra gente começar a andar? Ele fez assim: mãe, você tem ideia do que aconteceu? Aí eu falei: sim, eu tô no hospital. Mãe, como é que você queria que a gente fosse andar de bicicleta com você assim? Eu falei: ai, gente, vocês tinham que ter ido, tinham que ter testado essa bicicleta. Ele: mãe, nem na academia eu tô indo. Como que você não tá indo na academia? Eu falei: você parou de andar de skate? Mãe, não tem condição. Eu falei: nossa, gente, vocês pararam a vida só porque eu tava... Se eu tivesse morrido... Aí ele: meu Deus, ela não se deu conta ainda do que tá acontecendo, né? E pra mim tava tudo bem, gente, eles tinham que continuar a vida, mas lógico que depois, né, hoje eu entendo, você tem uma pessoa no hospital, uma pessoa que tá doente, você não, né, não vai... Meu marido tá doente, eu vou lá na academia, né? Depois passou a fazer sentido, mas eu tava meio sonolenta ainda. Não, eu pergunto porque nessa fase da Covid aí que pegou meu sogro e a minha esposa, a Vi pegou também. E ela ficou 9 dias internada. Não chegou a ir para UTI. Se fosse depois dos procedimentos, ela teria ido ter sido entubado. Mas ela chegou muito ruim, porque os primeiros atendimentos, como você teve problema com o seu primeiro atendimento, trataram ela como se fosse uma virose. E aí passaram o medicamento para ela em superdosagem. Ela quase morreu fazendo a inalação com medicamento, em vez de 5 gotas, deram 25. Meu Deus. De Berotec. O negócio acelera o coração absurdo. Ela quase teve um treco fazendo inalação em casa. Eu falei: para com isso aí. E aí eu consegui uma consulta de urgência com o Dr. Nelson, que foi um anjo da guarda pra gente, e ela saiu de lá já internada, com 80% do pulmão tomado. Nossa, vida. E foi a primeira leva. A primeira leva é aquela que, tipo, quem ia tava não voltava. Tava todo mundo morrendo, né? E aí o Victor tava nessa, porque o Victor tinha 4 para 5 e ia fazer 5 anos. Eu acho que o Victor tem a mesma idade da Letícia. O Victor vai fazer 9 agora. Não, é 2 anos de diferença. E aí ele falou a mesma coisa: quero minha mãe. E aí eu em casa, eu faço o quê? Desesperado. Porque a mãe não tá bem e não sabe se ela vai voltar, porque
não deram oxigênio, não deram nada para ela, então ela ficou na luta sozinha Nossa. para poder voltar. E aí por isso que eu perguntei como foram as crianças, porque eu sei a barra que é, principalmente para os pequenos, e eu quero a minha mãe aqui junto, né? Eu tô com saudade, o que que tá acontecendo? Porque aí vê tudo, as pessoas conversando e eles, né? A gente acha que não, mas eles estão prestando atenção em tudo, Nossa, né? ouvido é bom É. demais. Nossa. Bom, e aí, depois de todo o procedimento e tal, porque aí eu teve que fazer a amputação e Fez a tal. amputação, eu fiquei 9 dias no hospital. A amputação aconteceu dia 1º de outubro. Dia 9, eles me deram alta, eu fui pra casa. Só um mês e pouco de hospital. Mas assim, eu fui pra Entre idas e voltas, casa, né? aí eu comecei a ficar ruim e voltei na semana seguinte. De novo. Caramba. Porque aí por causa do cálculo. Porque ele estava movimentando de novo para sair e aí a gente precisava cuidar desses cálculos. Só que quando eu dei entrada no hospital, dei entrada de novo com início de sepse. Acho que foi aí que a gente descobriu, que a gente começou a ver o que estava acontecendo com você ali, que você estava, você Eu não acho chegou a que postar alguma coisa assim. quando eu postei, eu já tinha saído do hospital de novo. Aí eu já tinha finalizado tudo, Entendi. né, esse processo. Aí quando eu voltei, eles começaram a investigar de onde estava vindo essa infecção. Por que que eu dei entrada no hospital de novo com início de sepse? E não tinha nada. Aí tinha uma infectologista no hospital, ela falou para os médicos, ela só sai daqui quando tirar essa pedra. Os indícios de infecção dela estão vindo da pedra e antibiótico nenhum vai chegar na pedra. Então ela só sai daqui a hora que fizer a cirurgia. Aí o plano solicitou um aparelho que ele estoura a pedra e suga, para que eu não tivesse dor depois, para sair aos pouquinhos, né? E demorou um tempo para chegar, porque teve 2 feriados, teve um monte de coisa que aconteceu e eu fiquei esse tempo. Dia 9 de novembro, eu fiz a cirurgia da retirada da pedra. Eu saí da cirurgia, eles fizeram um exame de sangue e eu não tinha mais infecção no corpo. Caramba. Então, assim, a sepse estava na pedra, né? Também, porque como eu fiquei tudo infeccionado, o rim infeccionado, pegou nela também. Dia 11 de novembro eu recebi alta. Foi quando eu fiz o vídeo falando o que tinha acontecido comigo. Por quê? Muitas pessoas. Eu tinha muitas mensagens no meu celular, porque eu conversava com muita gente. Né? Algumas a minha mãe e a minha irmã pegaram meu celular, conseguiam responder, mandava o contato delas e falava, ó, manda mensagem aqui direto para falar comigo, porque a gente não tá ficando com o celular dela direto, mas mantinha o meu celular ligado para poder informar, mas muitas pessoas não sabiam. E nesse processo de vai e volta, e rotina de criança com escola, que não podia perder aula, né? Todo mundo tendo que se virar. Eu precisava de acompanhantes, então tinha que ficar sempre alguém 12 horas comigo e trocar mais 12 horas. Caramba. Então era uma loucura. E aí, durante todo esse processo, elas tentavam responder as pessoas. Aí eu falei, eu vou fazer um vídeo explicando o que aconteceu, até para alertar, né? E já tinha decidido que eu ia fazer uma vaquinha para comprar as minhas próteses, que eu ia precisar. A gente ainda estava fazendo orçamento, vendo como que funcionava. Porque eu falo que, assim, é um mundo completamente desconhecido. Eu nunca tive ninguém na minha família que tivesse precisado usar prótese, então eu não conhecia, né? Não sabia nada. Aí você vai procurar na internet e você acha 1000 coisas que você fala, e agora? Para onde eu corro? Sim. Então a gente estava nesse processo, aí eu contei a minha história. Foi quando o Jornal de Valinhos viu a minha história e veio em casa me entrevistar para contar. Eu já tinha iniciado a minha vaquinha. Então eu tava no processo ainda, né? Aí eu já tinha o dinheiro para comprar as pernas quando eles me disseram que eu ia ter que fazer uma cirurgia da mão. E os fisioterapeutas disseram: nós não vamos te colocar para andar enquanto a gente não vê como tá a sua mão. Porque você não pode apoiar nela. E se machucar, e se piorar, é um processo de cicatrização que precisa acontecer. Então a gente não vai pôr a mão em você. Então eu precisei fazer essa cirurgia para depois iniciar a protetização. Então quando a minha mão cicatrizou, eu iniciei. Que foi a tipo que a gente tava vendo de trazer você aqui pra gente bater um Isso. papo. E aí falou, não, vamos aguardar mais um pouquinho. Você pediu pra aguardar mais um pouco, hoje estamos aqui. Exatamente. Não, mas caramba. E aí, você...
A minha vaquinha, ela continua ativa, porque Então, a prótese da mão é um absurdo de caro, né? Então, até a gente tinha até contar, até te passei até um contato, acho que de prótese de mão, não lembro se eu te passei ou se eu passei o seu contato para a pessoa. A gente tinha 2 caiaques, e aí eu coloquei para vender, acabei vendendo para um rapaz de São José dos Campos. E sem querer, o rapaz, ele era, como fala? Protetizado? Protetizado. Ele faz próteses, ele participa de uma ONG que faz próteses mais voltadas para criança, em 3D. Tá. E aí eu contei o seu caso e tal, e ele falou assim, não, me passa que eu vou passar pro pessoal e ver o que a gente pode ajudar. E aí eu não sei se ele levou, se não, mas depois eu vou tentar pegar o contato de novo do César e vou te passar, porque é um trabalho muito interessante que eles fazem, e eles fazem próteses para as crianças que teve alguma amputação, Eu teve acho que eu algum entrei em problema. contato com alguma empresa assim pelo Instagram. Bobear é o mesmo, eu não sei. Mas É que aí a agora eu gente vai descobri que procurar. tem várias. Né? Naquela É. época eu tava mais limitada, mas aí você entra nesse mundo, você começa a ver um lugar, outro, né? Eu descobri que tem várias, mas a maioria é voltada para criança mesmo. E aí eles não, né, não dão, eles dão prioridade para as crianças, né? E eu falo que eu até entendo, porque e no meu caso, depois que eu lancei a vaquinha, por quê? Quando eu fui lançar a vaquinha, eu conversei com 2, 3 empresas e eles me disseram, Ellen, faz a vaquinha sua aí de 300, 350 mil, que é o valor que você vai pagar nas 2 próteses de mão e da perna. E aí eu falei, tá, né? E eu lancei a vaquinha nesse valor. Então, minha vaquinha tá ativa nesse valor. Uhum. Até eu tava mexendo semana passada e descobri que tem como eu atualizar ela. Falei, eu vou entrar aqui e vou colocar que eu já consegui as próteses das pernas, mas que ela continua ativa pela prótese da mão. Mas o valor da mão não vai ser aquele, porque na mão direita, como eu tenho a palma, eu não posso usar prótese. Ah, é? Porque, como eu tenho o meu punho, então você imagina o seguinte: a prótese, ela tem o punho, a palma e a mão. Ela tem, né? Vamos colocar a mão. A mão inteira é a palma e os dedos. Então, ela tem o punho e os dedos. Então, se eles colocar uma prótese desse lado aqui pra mim, vai ter punho e dedos. Ela vai ficar desproporcional. Entendi. Eu não vou conseguir pentear meu cabelo porque ela vai estar maior do que o meu braço. Então, ela vai ficar disfuncional pra mim. Então, desse lado eu não posso usar prótese. É só do lado esquerdo. Então, eu não preciso do valor de Das duas, basicamente. das 2 que foi o que eu coloquei lá. Só que, por outro lado, eu descobri que o primeiro valor que eles tinham me passado era de uma mão mioelétrica, que é a que tem função de garra. Ela tem o movimento de pinça, que é o indicador e o dedão, né? E a biônica, que é a que tem outros movimentos, ela é mais cara. Então, assim, o último orçamento que eu fiz, a biônica estava custando 200 mil e a mioelétrica estava na faixa de 100 mil. Eu tenho que fazer esse orçamento sempre porque os 2 lugares que fornecem prótese é a Alemanha e a Islândia. Estão próximo da Ucrânia. País em guerra. Então, cada vez que eu orço, tá um valor diferente. E às vezes eu dou sorte de estar mais barato, às vezes mais caro, mas eu ainda não tenho valor para comprar ela. Então, assim, eu acabei me adaptando, né, com o que eu tenho hoje. Então, eu bebo água, eu escovo o dente, eu já consigo ir no banheiro sozinha. Não consigo, por exemplo, abrir uma calça jeans, um botão, né? Isso eu ainda preciso de ajuda. Então, eu estou me adaptando a isso. Eu uso roupas que eu consigo me virar, né? E não consigo cozinhar, mas eu tenho um adaptador para comer. Porque eu cozinhar, você precisa segurar a panela para mexer. Outro dia eu fui tentar me servir, eu esqueci, né, que a panela é quente, e catei assim, queimei o braço. Falei, poxa vida, Ellen, você cozinhou a vida inteira e esqueceu que a panela é quente. Mas vamos dizer assim, é como se estivesse ali ainda, né? É assim, eu quero fazer as coisas, né? Então, assim, faz pouco tempo que eu descobri que eu consigo lavar louça. Então, assim, eu vou me adaptando ao que eu tenho hoje, né? E o ser humano é super adaptável, graças a Deus. Não, mas legal, mas depois não, passa pra gente como faz essa parte, para acessar essa parte da vaquinha, que a gente vai pôr na descrição do vídeo também, para te ajudar. A ideia do podcast justamente já era na época, mas ainda continua sendo, que é para levar a sua história, do pessoal conhecer quem que é a Ellen, que a gente vê muito post no Instagram e tal, do pessoal comentando, compartilhando, nos bazares da Ellen e tal. Não sei até se vai ter mais algum por aí. Eu tô com um monte de doação lá. Até hoje eu recebi uma ligação da pessoa, falou, viu, quando você vai fazer bazar? Eu falei que agora o pessoal gostou do meu bazar.
É que demanda os voluntários, uma organização, um espaço, né? Então eu falei, gente, calma, porque o último que eu fiz foi em dezembro e eu acabei de fazer o bazar, já comecei a receber doações. Então eu tenho muita coisa lá e eu estou precisando de novo organizar um bazar. E eu falo que eu gosto, porque eu acabo tendo contato com um monte de gente que às vezes acontece de chegar pessoas lá que nem sabem qual é o motivo do bazar. Aí chega lá, olha, o que aconteceu? Né? Aí eu falo, o bazar está sendo. Nossa, não acredito. E aí a pessoa nunca me viu na vida, nada, e chega, não, eu quero te ajudar, peraí, a gente vai entrar em contato. Eu falo, gente, eu falo que Deus me permitiu continuar viva para ver que o mundo é bom. Porque a gente estava vivendo uma fase, né, que a gente veio da pandemia, de egoísmo, de, né, várias situações que a gente via, e eu falei assim, que quando eu voltei do coma, eu não consigo ver o lado ruim das coisas. Nós somos humanos, todos nós erramos, a gente sabe que a gente comete erros e que a gente né, tem os dois lados dentro de nós, mas assim, eu não consigo ver que uma pessoa faz alguma coisa simplesmente porque ela quer fazer aquela maldade, né? Até no meu Instagram, depois eu mudei ele e coloquei, eu gosto de olhar o lado bom da vida, em todas as situações, eu quero sempre olhar o lado bom, o que aquilo tem para me oferecer. É igual quando as pessoas perguntam, Ellen, você não teve nenhuma reação de, nossa, eu vou perder o pé e a mão? É isso que eu ia te perguntar. Se você não teve, vamos dizer assim, princípio de depressão, alguma coisa nesse sentido, por essa questão que você chegou? Não tive. Quando eu voltei do hospital pela primeira vez, que eu não estava me mexendo, teve um momento, um dia que meu marido me abraçou e eu falei para ele assim, eu quero minha vida de volta. Aí ele fez assim, pera lá. Deus te deu sua vida de volta. Então, a gente não tem nem mais o que discutir. Na hora eu pensei, nossa, é verdade. Foi tão sério, porque ele me deu minha vida de volta. Porque eu morri. Sim. Eu fiquei 4 minutos ali, que podia não ter voltado, né? Eu falei, então, ok. Deus me deu minha vida de volta. Então, vamos lá. Vamos voltar. Obrigada. Me deu a vida de volta. Eu tenho momentos em que eu questiono as minhas mãos. Tem momentos em que eu, às vezes, estou rezando lá e falo, poxa vida, mas por que o senhor não deixou um dedinho pra cutucar, coçar a orelha aqui que tá coçando? São momentos assim, Mas assim, entrar numa depressão porque eu perdi o pé e a mão, não, porque eu prefiro olhar que eu tive minha vida de volta. Literalmente teve sua vida de volta. Literalmente. A gente fica assim, gastou uma vida, vamos dizer assim. Gastei uma vida. Se eu sou gato, eu ainda tenho mais 6. Tem 6 ainda. Não, mas a gente brinca, mas a gente brinca pensando no que passou, como você falou, né? É agradecer mesmo. Agradecer. Porque eu não passei por tudo que você passou, mas passei acompanhando lá de casa lá e não foi fácil. Então, eu fico imaginando a sua família, a luta no dia a dia para poder te ajudar, te apoiar, principalmente o psicológico da sua família. Sim. Né? Do seu marido, que estava ali todo dia a dia com você ali, do nada, de um dia para o outro, vira no avesso a questão de ajuda, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, como a gente vai lidar, as crianças com questão de escola, porque o mais velho ainda se vira, mas e as pequenas, né? E assim, virou a vida de ponta cabeça, porque hoje ele trabalha, ele tem que chegar em casa, ele tem que fazer janta, porque é uma coisa que eu não consigo. Banho, eu não tenho como tomar banho sozinha, porque eu tenho que tirar a prótese para tomar banho, então eu vou na cadeira de banho. A gente já tentou fazer umas adaptações com bucha, nunca dá certo, porque todas as buchas que tem um elástico, alguma coisa, a pessoa segura com o dedão, Sim. Aí eu começo a me esfregar, a bucha escapa da minha mão, então ele fala, eu vou te dar banho, tá tudo certo. É mais rápido, é mais fácil. Então, assim, a demanda dele aumentou, né? E ele tá ali do meu lado todo dia, né? A gente tá junto nessa. Porque eu ainda faço reabilitação, eu ainda faço os meus treinos que eu preciso fazer. E ele que tá balançando os pratinhos que a mulher costuma ter dentro de casa. Hoje é o meu marido que faz esse papel. Equilibrando os pratos da vida aí. E aí eu lembro que você falou assim, que o seu filho, o mais velho, ele intercalava com o seu marido. Enquanto um estava trabalhando, o outro estava te cuidando, aí depois mudava. No início, o patrão do meu marido falou para ele, eu preciso de você na empresa de manhã e à tarde você pode trabalhar de casa.
E aí o patrão do meu filho falou, então, Gabriel, eu te libero para ficar em casa de manhã e à tarde você vem pro escritório. Então, porque como eu não conseguia, eu não sabia fazer transferência de uma cadeira para uma cama, eu acordava, chamava meu filho, eu preciso ir ao banheiro, né? Minha mãe estava ali, minha mãe ajudava, ele colocava eu na cadeira. Levava para o banheiro, voltava, colocava eu na outra, né, cadeira de banho, para cadeira de rodas, para tomar café. Ah, eu preciso sair da cadeira de banho, eu preciso ir pro sofá. Vinha, pegava, colocava, né? Porque eu precisava de colo, porque eu não tinha nem força para poder fazer uma transferência. Hoje, se eu tô sem prótese, eu vou pro chão, eu levanto, eu subo na cadeira, eu subo na cama, eu faço de tudo. O pessoal fala que eu sou uma macaca, mas eu aprendi a me virar, Sim, né? você Às se vezes adapta. eu tô com alguma coisa na mão, eu tô com a cadeira de rodas, eu tô empurrando a cadeira, eu derrubo. Eu travo a cadeira, desço da cadeira, pego e volto pra cadeira. Então eu aprendi a me virar, né? E foi um processo, eu precisei passar por essas etapas. Então, ainda assim, hoje o patrão do meu marido me permite que ele fique trabalhando de casa à tarde, né? Então é uma demanda grande para ele, porque. Mas eu tô de prótese também, então já é mais tranquilo. Mas mesmo assim, para me alimentar, para pegar algumas coisas, eu ainda preciso dele. Então não tem como, né? Aí ele tá lá emitindo nota, fazendo as coisas, eu, amor. Ele, calma, calma, calma. Para rapidinho, corre lá, volta. Então, só vou aproveitar então, eu não sei quem são vocês, patrões do esposo e do filho dela. Parabéns. Vocês com certeza foram anjos também aí na vida dela e na reabilitação dela. Estão de parabéns. Com certeza. Não Os sei dois. quem é, mas vai o recado para vocês aí. Continue assim, que ainda tá precisando ainda de um pouquinho aí de uma ajudinha ainda aí. Mantenha um pouco ainda, mas vai dar tudo certo. E agora? E daqui para frente? Qual que é? Daqui pra frente, assim, eu falo que o meu futuro tá incerto, né? Eu tô afastada do trabalho ainda. Logo, logo eu já tenho que fazer uma perícia. Não sei o que vai ser decidido. Então, eu tô na mão do INSS, né? É, Se eu tiver que voltar a trabalhar, não tenho a menor ideia de como isso vai ser. Porque não é só o trabalhar, né? É o me locomover. Eu preciso de ajuda, né? Antes eu tinha um carro, eu tive que vender meu carro porque não tem condição de dirigir. Tem como fazer um carro adaptado, mas é caro, né? Às vezes eu falo pro meu marido, meio que a gente tem que escolher, eu compro uma mão ou um carro. Mas eu preciso da mão para dirigir, então, né? Continuo dependendo, e muito ainda. Fazendo as reabilitações, eu continuo em casa, né? Tenho reabilitação quase que a semana toda, quase todos os dias, porque eu preciso estar cada vez mais forte para os desafios que eu tenho que passar aí. O pessoal pergunta se eu quero ser atleta. Não quero ser atleta. Eu não era antes e não vai ser agora que eu vou me desafiar. Até brinquei esses dias, falei que eu posso até ser nadadora, porque eu não preciso das próteses. Me joga na água lá, se eu não afogar, eu saio nadando, né? Porque o pessoal fala, mas você sabia nadar? Sabia, mas eu não sei mais, gente. Eu não tenho pé para bater, eu não tenho mão, não sei, não tenho nem ideia de como que nada amputada. Olha, Formas deve ter, porque a gente vê as sim, Paralimpíadas aí, né? Mas é tudo muito incerto. Então, é aquilo que eu falo, é um dia de cada vez. mas pode ser um esporte aí, ó. É, Para reabilitação e parte muscular, principalmente, é sim, muito bom. sim. É, por isso que hoje eu faço quase que tanta atividade física quanto eu fazia antes. Porque eu preciso ter essa manutenção do meu corpo. Eu até brinco que todos nós vamos envelhecer, né? Porque esses dias eu estava estudando sobre acessibilidade, eu falei, gente, pera lá, acessibilidade não é só para idoso, não. Não é só para deficiente, é para idoso também. Sim. E se eu envelhecer e eu não tiver uma força muscular, se eu não tiver condições de andar, eu vou ser uma cadeirante. E que vai depender de outras pessoas porque eu não tenho a mão. Então, assim, eu preciso cuidar muito bem da minha saúde. E isso eu tenho feito com alimentação, com atividade física, com fisioterapia, né? Logo no início, a Fernanda Figueiredo tem uma clínica aqui em Valinhos. Ela disponibilizou a clínica aos profissionais dela. Até hoje ela me ajuda, né? Então, eu faço fisioterapia na clínica dela também. E é fundamental. É fundamental. Não, legal. Mas vai da natação aí que vai. Eu vou ter Pode que aparecer encaixar na minha uma. rotina. Vai que aparecer um medalhista aí. A gente não sabe. Pensou? A gente não sabe. Ué, tem que começar. Tem que começar em algum momento, né? Ué. Mas, Ellen, eu não sei se tem algo mais que você quer
passar para a gente. Eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade de ter vindo conversar. Como eu falei, tudo no tempo de Deus, tudo no seu tempo. Sim. Obrigado por abrir seu coração, falar para a gente de tudo que aconteceu com você. Agora, com certeza, quem não sabia da sua história ou quem sabia um pouco vai saber de tudo que aconteceu. A gente foi pegando um pouquinho de cada um. Você aparecia com a Roseli, falava um pedacinho, passava no jornal, você falava outro, no Jornal de Valinhos e tal. Você foi de pouquinho em pouquinho. Eu falei, não, eu preciso trazer ela para ela contar realmente a história dela e te agradecer realmente por ser uma vencedora. E aproveitando esse mês das mães, por isso eu queria que você viesse nesse mês, então parabéns também pelo Dia das Mães que passou, mas para mostrar a força dessa mulher, dessa Ellen principalmente, e da mulher, né, que vence desafios, como você falou, cuida da casa e disso, daquilo, mais ainda com sua acessibilidade agora, vamos dizer assim, se adaptando a isso. Então, parabéns pelo Dia das Mães, por esse mês das mães. Obrigado por ter vindo conversar aqui com a gente. Eu fiquei muito feliz mesmo. E é isso, eu não sei nem mal o que falar. Eu que agradeço a oportunidade. É o que você falou, a gente está um tempo tentando aí e no momento certo aconteceu. Eu fico feliz de poder compartilhar a minha história, porque eu acho que, como eu te falei no início, né? Foi do nada. Do nada, assim, né? Tava trabalhando, passei mal, fui pro hospital e ali tudo começou. Mas que é possível a gente superar as dificuldades do dia a dia, né? Não adianta a gente se desesperar, não adianta chorar. Até brinco com o pessoal, será que se eu chorar vai crescer uns dedinhos aqui? Eu acho que não, porque eu ainda não virei planta. Largatixa eu já vi que dá pra ser. Mas assim, então não vai adiantar chorar, né? Eu tenho que ter uma atitude positiva e é isso que eu tenho hoje. Então é em cima disso que eu vou trabalhar, né? E obrigada pela oportunidade. Bom, parabéns, parabéns. Obrigada. E com certeza a gente vai levar essa vaquinha adiante aí, você vai conseguir a prótese logo em breve aí. Se Deus e aí quiser. você volta aqui para mostrar pra gente, tá? Como vai ser, como tá sendo sua adaptação. E a gente vai acompanhando também pelas mídias sociais aí. E até quem quiser entrar em contato com você, que queira conversar, tirar alguma dúvida, alguma coisa, como que a pessoa te encontra? Eu tenho lá o meu Instagram, né, que é Ellen Cumpre. Eu sou super acessível. Chegou mensagem lá, eu já respondo. Pessoal, é verdade, tá? Ela responde na hora. Essa é uma dúvida, uma coisa que eu queria saber. Como você faz para digitar tão rápido, conversar tão rápido? O que você faz ali? Gente, eu tenho um dedinho aqui. Na verdade, não é o dedinho, eu tenho um ossinho do meu dedo aqui, ó. E eu aperto assim no celular e o touch funciona. Eu digito com essa parte aqui da minha mão, Que ó. habilidade, porque eu mando a mensagem para ela, ela responde rapidinho, dá parecendo que alguém tá digitando para ela, mas não é. Não, sou eu mesmo que digito, eu que falo com todo mundo lá. Às vezes demora um pouco, porque eu não sei o que acontece, que de vez em quando no meu Instagram, a pessoa manda mensagem, aparece 2 dias depois para mim. Aí eu até tiro print, porque eu falo, olha isso, apareceu agora a sua mensagem para mim, né? Mas eu respondo, eu chamo lá, se a pessoa... Às vezes, pessoas que estão passando por amputação entram em contato comigo, passo meu WhatsApp, ó, quer chamar, fica à vontade, quer tirar dúvida, porque eu lembro que no início eu procurei muito isso, pessoas que pudessem me explicar como era esse processo, né? E às vezes a gente não acha. Graças a Deus eu também encontrei. Então, assim, quem eu posso, eu ajudo, eu respondo. Se eu tô em fisioterapia, tem que esperar um pouquinho. Se eu tô ocupada, eu falo, ó, tô ocupada, depois a gente conversa. Mas eu sempre respondo. Eu falo, pessoal, se eu demorar, me chama de novo, porque às vezes eu esqueço. Mas eu respondo todo mundo lá. Então, pelo Instagram, que você já passou, Ellen Cumpre. Isso. Tem meu Facebook também. E o WhatsApp também você quer deixar? Ou não, posso deixar. Posso deixar. Se ver. quiser perguntar lá também, é 199. Agora eu esqueci meu WhatsApp, peraí. Relaxa. 9190-6439. Não, a gente vai pôr na descrição do vídeo lá. E o pessoal que quiser entrar em contato com você, te mandar mensagem, até para esse auxílio pela sua experiência, vamos dizer assim, nessa questão de troca de informação. Com certeza é o que eu disse, até a gente fez uma gravação de cedo aqui, e é o que eu falei, se a gente conseguir levar uma palavra, uma informação para uma pessoa que estiver assistindo, eu acho que o meu trabalho aqui, mesmo que o nosso aqui é voluntário, a gente não ganha para isso, eu acho que foi muito bem feito. Sim.
Isso é Então, se a gente importante. conseguir levar para uma pessoa, essa pessoa ou passar para alguém que esteja nesse processo aí de saúde, alguma coisa assim, e conseguir ajudar, levar mostrar seu otimismo, seu jeito de enxergar a vida, de mostrar que por mais do que você passou, como você falou, você ganhou uma vida novamente para viver, eu fico muito feliz. Eu falo que hoje eu uso o meu Instagram com esse objetivo, né? Teve uma pessoa que entrou em contato comigo, Ellen, deixa eu te ajudar a organizar seu Instagram, vamos colocar que você é digital influencer, porque você quer ajudar as pessoas mesmo, né? Então, o meu objetivo é mostrar que tem jeito, né? A gente tem que tomar as decisões. Então, você passou por um momento difícil, você escolheu naquele momento chorar, então você chora, escolha, tome a decisão. Mas depois você toma a decisão de sair dali, né? Porque na vida a gente tem que tomar as decisões. Então, você tomou a decisão de chorar nesse momento, chore, viva aquilo que você precisa viver, mas entenda que você não pode passar para sempre vivendo isso, remoendo isso, né? Você tem que fazer escolhas. Então, até uma nutricionista hoje de manhã postou isso. Você se alimentar mal dá trabalho, você se alimentar bem dá trabalho. Então, tudo na vida dá trabalho. Escolha o seu difícil, né? Qual que é o difícil que você quer viver? Então, cada um escolhe o seu. É isso aí. E pegando o gancho de você falando de digital influencer e tal, pelo jeito que você fala tranquilamente no microfone, pensa numa palestra, tá? Ah, tá. Porque como palestrante você vai se dar bem pra caramba também. Preciso estudar pra isso. Não, é literalmente contar a sua história. Ah, tá. Porque você, nada mais do que você falar o que você passou, e com certeza sempre vai ter alguém para te escutar. Então pensa nisso, uma palestra bacana. Eu acho que nada tão elaborado, não precisa ser tão elaborado, porque você tem história para contar. Isso é verdade. Entendeu? Bastante. Mas é isso, Ellen, obrigado mesmo de coração por ter vindo. Eu sei que o Júnior tá lá no carro esperando. Tá. Falei para ele entrar aqui. Tá esperando para fazer a janta em casa, gente. Mas é isso aí. Então, galera, se inscreva no canal do CountryCast aí, ative o sininho pro YouTube para ele te avisar quando entrar um vídeo novo. Estamos em busca aí dos 1000 inscritos. Então, batendo 1000 inscritos, a gente vai sortear a canequinha do CountryCast, o presidente já autorizou aí. E é isso. Então, deixa aí os comentários para Ellen, que você tiver de dúvida, mensagem para ela com certeza ela vai ver. Se não ver, a gente vai passar para ela também e falar: Ellen, chegou comentário aqui. Vou responder lá. É isso aí. E pode entrar em contato com ela também, que a gente vai pôr ali no link da descrição as suas informações e também da vaquinha. Depois você me passa como a gente faz para informar isso daí. Eu passo tudo. Ellen, brigadão. Eu que agradeço. Valeu. Galera, até o próximo CountryCast. Valeu, Léo. Obrigado aí, meu anjo da guarda. Nos botõezinhos ali. O Cido ali de espectador. Beijo pra você também. E até o próximo CountryCast. Valeu, galera.